Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham aqui na casa, que nos acompanham também pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Senhor presidente, há alguns anos a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIJAN, acompanha o custo da energia elétrica para a indústria brasileira, permitindo comparações não apenas entre as concessionárias das várias unidades da federação, mas também com o custo em outros países. As notícias que derivam dessa fonte, infelizmente, não são das melhores e dão uma ideia do estado cada vez mais caótico que o país vive no setor de energia elétrica. Segundo os dados do mês de maio da FIJAN, o Brasil ocupa hoje o primeiro lugar no custo de energia entre os 28 países acompanhados das Américas, Europa e Ásia. O custo médio do megawatt-hora para a indústria já alcança R$ 543,81 aqui no Brasil, contra uma média geral de R$ 250,50 dos outros países. Nessa mesma época, há exatamente um ano, o país ocupava o 10º lugar desse ranking, então encabeçado pela Índia, cuja energia custava R$ 630,92, contra a média brasileira da época de R$ 301,66 o megawatt-hora. Em um ano, conseguimos a façanha de aumentar nosso custo em aproximadamente 55,5%, enquanto a Índia, a atual segunda colocada, baixou o seu em 20,1%, passando a custar R$ 504,10. Mesmo sabendo que parte desse efeito veio da maquiagem que o governo fez nas tarifas para superar o ano eleitoral, ainda assim constatamos que a eletricidade tem para o brasileiro um custo alto, que põe em dúvida a política de longo prazo trazida para o setor pelos governos petistas. O grande problema do aumento do custo da energia elétrica é que ele vê-se refletido diretamente nos custos de produção e, consequentemente, no preço final dos produtos, diminuindo a competitividade da indústria, inclusive aos que têm acesso ao mercado internacional, e aumentando o custo de vida para o brasileiro. Para piorar, numa época de estados quebrados, impostos aplicados sobre coisas fáceis de medir, como é o consumo de eletricidade, são fonte de renda fácil. De fato, o Brasil tem nesse setor um dos maiores níveis de tributação. A soma dos impostos federais e estaduais acrescidos aos encargos setoriais alcança facilmente a média de 45% do valor das contas de luz para os consumidores finais. Os créditos gerados com o aumento desse imposto tendem a compensar os incentivos dados pelo Estado na chamada guerra fiscal para a atração das indústrias. Do ponto de vista do ranking interno de custo de energia, meu estado de Mato Grosso ocupa o 3º lugar no país, perdendo apenas para Rio de Janeiro e Espírito Santo no custo final. Na prática, isso significa dizer que o estado de Mato Grosso tem a 3ª energia elétrica mais cara de todo o mundo. Aliás, damos um salto de 2 posições quando comparamos o custo sem impostos, quando ocupamos o 5º na lista dos estados e com impostos comprovados, o peso dos impostos acima da média nacional. Péssimo para o consumidor, ruim para a competitividade do Estado. Não se trata de buscar culpados por termos chegado a essa situação, mas encontrar soluções que não onerem a população. Devemos lembrar, ademais, que parte do problema ainda vem da quebra do controlador original da antiga Centrais Elétricas Mato Grossense, a CEMAT. O Grupo Rede, pertencente ao empresário Jorge Queiroz Moraes Júnior, que construiu boa parte de sua fortuna com recurso oriundo do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, na época dos leilões das privatizações, o Grupo Rede quebrou em 2013, deixando para trás mais de 6 bilhões em dívida.
o maior calote da história do mercado corporativo brasileiro, além de deter os piores indicadores de serviço entre as grandes empresas do setor elétrico. A SEMAT, por exemplo, tinha o 7º pior indicador de qualidade do serviço, enquanto sua co-irmã do Pará, a CELPA, era a pior do Brasil em qualidade operacional. A nova controladora, a Energisa, aparentemente não teve condições de fazer a empresa avançar o necessário para satisfazer o consumidor. Do ponto de vista do custo da energia, pelo menos não ocupamos mais o primeiro lugar como era no tempo da velha SEMAT. Mas a nova empresa, agora denominada Energisa, ainda é a segunda em reclamação no PROCON do Estado e energia cara e consumidor infeliz. Senhor presidente, é urgente encontrarmos soluções para o setor elétrico, soluções que devem ser buscadas não no imediatismo resultante do agravamento da crise hídrica, mas com a cuidadosa revisão das políticas setoriais. Existe pouca transparência no setor, especialmente depois que o governo federal sacrificou a racionalidade em nome da manipulação eleitoral, tentando pendurar agora a conta no nariz do consumidor brasileiro. Só na semana passada, por exemplo, o governo federal divulgou as regras para a renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica, prometida há mais de 2 anos. Acontece que 36 das 45 concessões já vencem agora mesmo em 2015, deixando pouco prazo para as empresas verificarem as novas condições e se adequarem a elas. Nenhum movimento, porém, foi detectado em relação à necessária diminuição dos vários impostos e encargos setoriais, porque ninguém, União ou Estado, quer abrir mão da receita líquida. E a respeito desses impostos, eu vou fazer aqui um parênteses. A base de cálculo é difícil de entender pelo consumidor, porque em todos os produtos, geralmente o ICMS é cobrado sobre o valor do produto. A energia não. A energia, se o consumidor observar bem, a conta é feita de outra forma. A base de cálculo do ICMS não é sobre o tanto de energia que ele consumiu. É sobre uma série de impostos que anteriormente colocados e ali é feito o cálculo sobre PIS, COFINS que já estão lá. Então, se ele pegar quantos megawatts ele consumiu? Bom, 100 megawatts. Custa quanto isso? R$100? Vai pagar, o imposto é 17%, vai pagar R$17? Não, ele não vai pagar R$17. Ele vai pagar os R$17, os 17% sobre uma série de outros cálculos, umas fórmulas complicadas. O certo é que ele paga mais, não paga só sobre o produto que ele consumiu. Então, tomara que não se repita a repercussão negativa que constatamos na ocasião da divulgação das regras de renovação para as empresas geradoras e transmissoras de energia, que de forma imperial, via medida provisória, nome 579 de 2012, convertida na Lei 12.783 de 2013, renovou antecipadamente as concessões das empresas que venceriam agora em 2015, desde que aceitassem ter seus preços definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. As regras estabelecidas na ocasião, aprovadas que foram por esse Congresso, desorganizaram o setor, gerando perdas de investimento, queda do valor das empresas e aumento das despesas do Tesouro, que serão cobertas pelo consumidor contribuinte, o elo mais fraco do sistema. Se nada for feito, senhor presidente, e isso em tempo hábil, o mesmo vai acontecer com a renovação das concessões das distribuidoras, algo que ainda podemos e devemos evitar. Esse é um desafio que fica porque é um problema que, com certeza, se não for resolvido agora, vai vir bater as portas dessa casa. Então fica esse desafio e esse alerta para que o governo possa observar que já não é possível mais sermos o país da gambiarra, o país da ajeitadeira. É preciso termos um planejamento. Muito obrigado, senhor presidente.